Irmãos, bom dia, irmãos. Motivo de alegria, mais uma vez, como o pastor mencionou nas suas palavras, aí ele, acho que foi ontem, depois ele me mandou: irmão, eu não vou mais viajar. Eu disse: opa, ele vai pregar. Não, eu não vou, ele não vai pregar. Mas quero desde já agradecer aos irmãos pela sua presença aqui. Sei que uma semana corrida para todos, você que trabalha, estuda, mas você tem esse compromisso de vir à casa do nosso Deus todos os domingos. Então, para nós é motivo de alegria estar mais uma vez com os irmãos. Quero, nessa manhã, compartilhar com uma palavra do nosso Deus no livro de Salmo 41. Salmos 41. Você que pode ficar em pé, reverência, fazer esse devocional com os irmãos. O pastor falou em relação a missões, mas momento também oportuno de trazer uma palavra pelo qual a igreja faz ao terceiro domingo de cada mês, é ação social, mas também é um motivo que você ajuda a fazer missões também, de trazer o alimento o qual é proporcionado pela igreja a cada irmão. Diz assim, no versículo 1, Salmo 41, vamos ler até o versículo 4. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença, tu-lhe afofas a cama. Até aqui nesse versículo, amém? Podemos sentar, irmãos. Obrigado pela participação. Vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra lida. Queremos também agradecer pela vida dos meus irmãos, os quais chegaram, que vieram com o propósito de louvar, exaltar e bendizer o Teu nome. Também, Senhor, obrigado pelos nossos amigos que estão no nosso meio também, nossos visitantes, ser com eles, abençoando suas vidas. O Senhor conhece os seus corações, dá ânimo a cada um de nós, ó Deus, para permanecer firme no Teu caminho. E também, ó Deus, queremos agradecer, é o alimento que foi trazido à Tua casa, como é de costume, todo terceiro domingo de cada mês, a igreja se mobiliza, ó Deus, para trazer alimento para as famílias, que o Senhor venha dia por dia, está abençoando, ó Deus, cada um que trouxe, e o que não pôde, ó Deus, o Senhor bem conhece as suas vidas, o conhece as nossas vidas. Muitas das vezes queremos ajudar, mas tem momento que nós não vamos poder, mas que o Senhor possa estar nos dando condições de ajudar alguém. Obrigado por tudo, mais uma vez, no nome de Jesus, amém. Aqui, meus irmãos, nós temos vivenciado na nossa sociedade pessoas que precisam de alimento, e até mesmo no nosso meio, nossos irmãos da fé, e nós acreditamos que muitas das vezes alguém não chega comigo e com você para falar da sua necessidade, talvez por vergonha,
por estar, digamos assim, perturbando a vida de alguém. Então, mas muitas das vezes tem pessoas que nos procuram sim, pedindo ajuda, não de alimento, mas de um conselho. Mas a questão, irmãos, é quando eu ajudo. A Bíblia diz aqui que bem-aventurado é o que acode ao necessitado. A pessoa é feliz, mas essa felicidade, quando você sente, quando você ajuda alguém, é uma felicidade mesmo lá do fundo do seu coração, ou só mesmo uma felicidade de aparência? E muitas vezes, talvez, você já ajudou alguém, e assim, Deus tem nos dado condições de ajudar as pessoas, mas às vezes quando a gente olha para aquelas pessoas que vêm até nós e vêm pedir ajuda de alimento, e às vezes nós temos, como eu falei, às vezes nós não abrimos o nosso coração, não porque às vezes que você não tem, você tem, mas a nossa sociedade, o mundo aí, tem pessoas que vão às nossas casas pedir um alimento ou um dinheiro. Se for dinheiro, muitos a gente observa pela sua fisionomia, que são pessoas que usuárias de drogas, que pegam dinheiro e vão comprar drogas, mas muitos pegam um alimento que recebem e vão vender ou vão trocar também. E certa vez, talvez você, uma vez eu contei um exemplo de uma criança que foi pedir, e eu peguei, dei o dinheiro para ela comprar o que ela estava precisando, e eu disse: tu vai, tu compra e tu me traz o troco. No meu coração, eu pensei, esse menino não vai mais voltar. Irmãos e amigos, esse menino foi, comprou o que ele precisou e voltou com o troco para mim. Entendeu? Então, aqui tem crianças, Às vezes a gente olha para uma criança dessa aqui, menino, menina, e a gente não sabe o seu coração, mas Deus conhece. E eu, como ser humano, já condenei o menino pelo que a gente observa no nosso meio, que as pessoas pedem, para manter seu vício. Mas essa criança foi, e comprou o que ela precisava para o seu pai, para a sua mãe, e retornou com o troco. Então, irmão, depois de uns dias a gente foi visitar essa criança, o pai dessa criança. Então, eram pessoas mesmo que precisavam de ajudas. Então, irmão, aqui a gente fica feliz por ajudar alguém que precisa mesmo, não só de um alimento, mas alguém que precisa de um conselho, alguém que precisa mesmo de uma palavra de ânimo. Olha para nós hoje, muitos dos nossos irmãos talvez não vieram porque moram longe, não têm condições de vir com com transporte ou ônibus, mas muitos dos nossos irmãos talvez não vieram por desânimo, porque nós passamos por desânimo, e às vezes nós precisamos encorajar os irmãos. Vem em mente o apóstolo Paulo, encorajando o seu filho na fé, Timóteo. Então, irmãos, bem-aventurado é aquele que ajuda alguém, e o Senhor, irmão, diz aqui em sua palavra, o protege e preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Nós, os irmãos, eles
talvez conhece alguém, né, que sempre está precisando de alguma coisa. Só que às vezes, irmãos, a gente tem ajudado pessoas que não precisam. Não precisam no sentido porque ao ajudar esse tipo de pessoa ou irmãos, vamos colocar aqui pessoas que sempre estão sendo ajudadas e às vezes não valoriza o que eles recebem. E é por isso que muitas vezes nós travamos o nosso coração de não ajudar certo tipo de pessoas. Não por falta de conselho, porque o conselho nós sempre estamos, pastor está sempre nos orientando através da Bíblia, os conselhos da parte pastoral para com as ovelhas. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que ajuda, e o Senhor protege e será feliz na terra, como diz aqui. E diz mais também, o Senhor assiste no leito da enfermidade. Talvez aqui você pensa, eu e você estão pensando em que eu vou dar e vou receber. Dá de entender isso mesmo. Não, eu vou dar aqui porque quando eu ficar doente, o Senhor vai me restabelecer o meu corpo enfermo. Nesse sentido mesmo, as promessas de Deus. Eu vou dar aqui porque eu vou ser feliz, vou estar sendo feliz na terra. Sim, dá de perceber que é isso mesmo, mas essa felicidade de ajudar é do meu coração ou de fazer, digamos assim, a vontade da minha carne? Aparentemente, assim, no sentido, se é lá do íntimo do meu coração que eu estou ajudando. Mas, irmãos, quando vem essa palavra de ajudar, certo homem no livro de Atos, que tem Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, os irmãos bem conhecem o título, da Atos, capítulo 10, versículo que diz assim: o centurião Cornélio, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Não era só ele, era a sua família, toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo e contínuo orava a Deus. Um homem, da sua casa, ele e sua casa, sua família ajudavam as pessoas. A história desse homem, que decorrer aí dos versículos, a Bíblia relata que ele teve uma visão, aí depois também Pedro teve uma visão, e a Bíblia diz que essas esmolas, essa ajuda chegou diante de Deus. Então, irmãos, o que você faz? O que eu faço? Deus, digamos assim, Ele vai anotando, que no tempo certo Ele há de recompensar. E no período aí da história desse homem Cornélio, aí Pedro chega para eles e prega a palavra de Deus, e eles, toda a sua família se convertem ao Senhor, o nosso Deus que criou os céus e a terra. São exemplos, irmãos, de pessoas que ajudaram alguém, e no tempo certo Deus, Ele retribuiu conforme a sua vontade. E o Senhor assiste no leito de enfermidade, na doença tu lhes afofas a cama. O conforto, irmãos, que nós temos no nosso dia a dia, de um descanso. Estava estudando e observando que, no sentido das pessoas terem assim, mais conhecimento, porque no sentido que elas pesquisaram, elas estavam dizendo que é muito bom a gente tirar um momento para descansar, na cama, na rede, no chão, mas é o momento que você tira para descansar. Mas
o que incomoda no sentido do descanso, de ficar deitado, é quando você fica enfermo, fica doente. Mas na escrita do livro diz que assim, você ficar enfermo no sentido de 1 dia, 3 dias, mas não ficar ao ponto de ficar 2, 3, 4, 5, 6, uma semana, um mês totalmente deitado. Isso já fica para a pessoa, já fica no sentido de incomodar. Imagine nós no dia a dia trabalhando, você com a sua rotina, e você fica um período deitado, descansando, recuperar o cansaço do corpo. É muito bom isso, mas muitos estão, irmão, no leito de um hospital há meses, há anos, deitado, corpo enfermo. Um período agora, há umas 3 semanas, um filho do nosso amigo que trabalha com o meu patrão, menino brincando, torceu o pé. Aí, no sentido de melhorar logo o pé do menino, ele pegou o menino, seu filho, e levou para uma senhora puxar o pé do menino. Porque de costume, no passado, alguém se machucava, torceu o pé, a gente levava para tal pessoa puxar o pé para colocar no lugar. Só que não deu certo dessa vez. Parece que a mulher ou o homem lá torceu o pé do menino e inchou o pé do menino. E aí ele foi parar no pronto-socorro. Passou quase uma semana esse menino com o pé enfaixado, deitado, e ele falando assim: seu Lielso, eu e a minha esposa estamos no hospital esse dia com o nosso filho, e no sentido que o nosso filho torceu, levei para um puxador, não deu certo. Aí pegamos uns carão do médico, porque qual era o correto hoje em dia? É levar para o hospital. Eu sei que ele passou uma semana em observação, tomando remédio para desinflamar o inchaço, para poder bater um raio-x, alguma coisa assim, do pé do menino. Mas são novos métodos de saúde. Então, irmãos, ele se sentiu agoniado com seu filho na cama deitado, e ele também tinha que ficar com seu filho. Ele ficava pela parte da noite e a esposa ficava pela parte do dia. Então são momentos, irmãos, que vamos passar, mas ninguém quer adoecer, mas somos pessoas sujeitas a esse tipo de situações que iremos passar. Mas a promessa é que Deus, Ele há de nos sustentar. Deus, Ele vai nos dar força para passar por esse momento de enfermidade. E isso, irmão, nos traz a confiança no nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que mesmo aos meio às lutas, Ele vai estar conosco. Eu estava estudando também, o pastor mencionou em relação a missões, e eu estava pensando na vida de Paulo. Quando Jesus foi ao encontro de Paulo, aí o Ananias teve aquela visão, aí o Ananias, Deus falou para Ananias que era para ele ir lá até Saulo, e o Ananias, ele falou: mas Senhor, esse homem que tem feito tanto mal a nós, ao teu povo, mas o Senhor disse: olha, não vai porque ele é um escolhido meu. E a Bíblia diz lá, irmãos, que ele diz assim, que olha, o Paulo, ele vai ter que sofrer,
por minha causa. Isso o Senhor falando com Ananias, mas quando chegou Ananias próximo de Paulo, Ananias não falou para o Paulo que ele ia sofrer. Mas mesmo assim, irmãos, Deus ele cumpre com as suas promessas, que Deus não é injusto, como dizem Hebreus, Deus não é injusto de esquecer daqueles que os servem. Você que serve, você que trouxe um alimento hoje, eu não trouxe hoje, não deu para mim trazer, mas se programe, para trazer. Talvez aqui era para dar 2, 3 cestas, mas foi o que Deus colocou em nosso coração para trazer um pouco hoje. Mas que Deus possa estar nos ajudando, irmãos, a servir a Ele, mesmo aos meios, à dificuldade. A gente fala assim que, se a gente for abrir para cada um falar a sua dificuldade que você passa, você vai passar aqui o dia todo conversando um com o outro. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado, feliz, é aquele que ajuda aquele que precisa. Como eu falei, muitas das vezes, nós não queremos ajudar certas pessoas, porque muitas pessoas não valorizam o que elas recebem. Ok, irmãos? Amém? Obrigado, irmão, pela atenção de vocês, obrigado mesmo de todo o nosso coração. Passa a palavra ao nosso pastor. Amém, meus irmãos. Então, graças a Deus aí pela sua palavra, possamos refletir sobre ajudar o próximo. O apóstolo João ele corrobora com isso, quando ele vai dizer: se alguém possui recurso desse mundo e vir a seu irmão passar necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, como foi falado, tivesse mais pessoas ajudando, mais pessoas nós iríamos ajudar. Então, nós temos um grupo, os irmãos visualizam. Então, se prepare, irmão, para ajudar aqueles que precisam. Tá bom? Vamos pôr em pé nesse momento. Eu gostaria de fazer o reconhecimento. Nós temos aqui 2 visitantes. Nós temos ali uma senhora. Cadê o outro senhor? Tá. É Dona Maria Madalena e o esposo dele, qual é o nome? É filho dela. Qual é o nome deles? Dele? É teu visitante, é? James. Ok, então sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Cadê? Eu vou convidar logo a Isabel aqui, que a Isabela tem uma palavra para a igreja, antes de nós orarmos, tá bom? E para nós irmos para o café da manhã. Depois, ela está preparando um texto que ela tem para a igreja. Vamos orar, olha aí, ó. Ele gosta de estar batendo aí. Pega as panelas da mãe logo lá e começa a bater. Vamos orar. Senhor Jesus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa santa palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia que o Senhor tem nos ajudado, dando, Senhor, um pouco que nós temos para ajudar aqueles que precisam. Oramos também, Senhor, que o Senhor venha colocar corações generosos, que ame o próximo, para que possa também ajudar, Senhor, no alimento que nós temos aqui nessa ação social, para abençoarmos, Senhor, por meio desse alimento, as pessoas que precisam, Senhor. Porque nós temos aprendido que missões é também ajudar o próximo, Senhor. É dar aquilo que eles precisam. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso café da manhã, santifique e que nenhum mal nos faça. Quero agradecer também aos nossos visitantes dessa manhã,
essa senhora que está conosco, seu filho que foi trabalhar, que o Senhor abençoe, guardando, livrando de todo o mal. E assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.